E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Como é que você tá? Espero que bem e que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida. Tem uma parábola, ou melhor, um fato ocorrido com Jesus que nos chama a atenção. A princípio, todos os fatos de Jesus nos chamam a atenção. Mas a Bíblia diz que Jesus vinha andando com os discípulos. Chegou num momento, ele viu uma figueira. E pela descrição de Mateus, a figueira estava toda cheia de folha. A Bíblia diz que Jesus chega lá e tenta achar fruto nela. E não achando, ele diz assim, que não nasça mais nada em ti e que você morra. A Bíblia diz que naquele momento Deus amaldiçoou a figueira, porque não tinha fruto. Se você olhar para a própria Bíblia, a Bíblia diz que o próprio Deus, ele é bênção. Tiago diz que na mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Então, o que Jesus fez não foi amaldiçoar a figueira. O que ele fez foi determinar que os dias dela permanecer naquela terra, sem frutos nenhum, havia acabado. O que quer dizer com isso? Você e eu somos a mesma coisa. O ano está se findando. Qual é o seu fruto? A Bíblia diz que pelos frutos conheceremos as árvores. Ou seja, pelo fruto conhecereis a árvore. São os seus frutos que determinam quem você é. A própria Bíblia diz que uma árvore boa não pode dar fruto ruim. E a árvore ruim não pode dar fruto bom. Eu quero dizer para você que muitos de nós temos nos embaraçado ou andado pela descrição dos outros. Ou seja, o que as pessoas falam de nós é que nós achamos que somos. Talvez seja por esse motivo, muitos não fazem nada no reino de Deus. Porque estão acostumados a pessoas dizerem que elas são gente boa. Fulano, você é muito gente boa, tá doido, você é parceiro demais. Só que a Bíblia diz que o próprio Jesus está procurando em nós fruto. E os frutos não é uma boa casa, não é um bom carro, não é um ramo de amizade, não é uma boa igreja. Os frutos que Jesus estava pedindo era para saciar a sua fome. Ou seja, Jesus não estava pedindo nada que fosse para o proveito meu e seu, mas ele estava pedindo algo que era para o proveito dele. E uma das coisas que é para o proveito de Deus são os pecadores, assim como eu e você. Agora eu te pergunto, o ano está finalizando. Seja sincero com você. Quem você ganhou para Jesus? Agora eu te garanto que você deve ter falado mal de gente pra caramba, deve não ter? Você criticou o pastor esse ano. Esse ano você deve ter falado mal da irmã de oração, da irmã de coque. Deve ter falado das roupas dos outros. Você deve ter falado de hambúrguer, de pizza. Você deve ter falado bastante sobre Coca-Cola e churrasco. Você falou sobre política. Falou mal de Bolsonaro. Falou mal de Lula. Falou mal de deputados. Você falou de tudo. Agora eu te pergunto uma coisa que Jesus vai te perguntar. Quem você ganhou para Jesus? E vai um conselho. Ou melhor, uma constatação. Eu não vou falar um fato. Eu vou trazer uma constatação. Eu sou pregador da palavra há muitos anos. E ao longo desses anos, eu descobri uma coisa. Quantas vezes eu já preguei e quando eu fiz o apelo, muita gente foi lá na frente.
Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja, depois dessa igreja eu até passei a dirigir ela. Eu estava numa igreja em que eu preguei, eu não congregava lá, e eu fiz o apelo. Nesse dia, 12 pessoas aceitaram Jesus numa igreja que cabia 50 pessoas. Ou seja, bastante gente pelo número de pessoas que cabia na igreja. Para muitos pregadores, batem no peito e dizem: rapaz, ó, preguei, a igreja, um montão de gente se converteu. Só que eu descobri ao longo dos anos que a maioria dessas pessoas que aceitam Jesus na igreja, elas já vão na igreja trabalhada. Elas já vão na igreja determinadas a aceitar Jesus. Elas não vão porque o pregador pregou uma mensagem de arrancar tatu da toca, porque o pregador é um teólogo, ou porque ele é eloquente, ou a dicção dele é perfeita, ou porque ele é bonito, ou porque fala com mais mansidão, ou porque grita mais, ou porque tem poder, autoridade. Não. 99% dessas pessoas que aceitam a Cristo em nossas igrejas são pessoas que vieram trabalhadas por outras pessoas que não eram você. Então deixa eu te dar um alerta a você, pregador, a você, pastor, a você que bate no peito e se orgulha de pregar e muita gente aceitar Jesus. Deixa eu te falar, essas pessoas não vieram porque você conduziu ele até lá. Convencer, só o Espírito Santo faz. Isso aí é uma outra coisa. Não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando. Convencer é o Espírito Santo. Mas estou falando de trabalhar. Aquilo que Jesus fez com os discípulos. 3 anos e meio trabalhando para que depois que ele morresse, eles viessem a se converter. A dar frutos. A fazer a obra. Estou falando sobre isso. Não estou falando sobre a questão de convencer. Convencer eu sei que um prega, outro rega, mas quem dá crescimento é o Espírito Santo. Isso aí não precisa de ninguém ser tão iluminado pela palavra para entender. Estou dizendo algo sobre ganhar alma para Jesus. Ganhar alma para Jesus é aquele que está em Marcos capítulo 9, quando o homem traz o filho endemoniado. E ele fala assim: Jesus, eu trouxe para os teus discípulos e não puderam resolver o problema dele. Mas se tu pode fazer alguma coisa, faça aí. Ou seja, naquele momento, eles trouxeram o menino pessoalmente para Jesus. Estou falando sobre isso. Sobre ganhar alma para Jesus. Tete a tete. Você, sua habilidade, sua ousadia, sua trepidez, sua sabedoria. Você com o pecador. Ou os pecadores, não importa. Você de repente está num local e chega numa praça, começa a pregar dentro de um trem, dentro do metrô, dentro do ônibus, ou de repente no Uber, para aquela pessoa. E você ganhou ela. Isso aí é ganhar alma para Jesus. Então os pregadores, tira isso da cabeça. Você não ganha ninguém não. Aquela alma já chegou na igreja trabalhada. Aquilo ali já estava cativo. Então eu quero dizer uma coisa para você. O ano terminou, faz sua conta aí. Ah, sua conta é negativa? Você, além de não ganhar, ainda mandou gente para fora da igreja? Próximo ano, pelo amor de Deus, muda, faz diferente. Esse é o conselho que eu quero te dar. O ano está acabando. Não faça do próximo ano a mesma coisa que você fez esse ano. A não ser se você tenha ganho bastante alma para Jesus. Apesar de que mesmo se você ganhou muito, eu digo para você de experiência vivida e é o que eu faço. Mesmo que eu ganhe muita alma para Jesus, tete a tete, eu quero ganhar muito mais ano que vem. Que Deus abençoe e te fortaleça. Que Deus te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal. Vamos conosco nessa jornada e até o próximo ano.